E 3 medidas provisórias do governo Lula perdem a validade hoje. Quem está conosco agora diretamente de Brasília ao vivo é a Catiúcia Sotomayor. Catiúcia, quais são essas MPs e por que elas foram praticamente ignoradas pelo Congresso? Muito bom dia, Catiúcia. Bom dia, Marcelo. Foram solenemente ignoradas. 3 das primeiras 7 medidas provisórias editadas por Lula não tiveram tramitação a tempo e caducaram, reflexo da tão criticada articulação política do Planalto com o Congresso Nacional, ou melhor, da falta dela. Caíram a MP do COAF. A medida provisória transferia o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Banco Central de volta para o Ministério da Fazenda. Então, como caiu, fica no Banco Central. A segunda que caducou é a MP do CARF, que estabelecia o chamado voto de qualidade a favor do fisco, o que favorecia o governo em caso de empates em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais. O objetivo dessa MP era aumentar a arrecadação e era uma demanda do Ministério da Fazenda. Para não perder essa possibilidade, o governo encaminhou agora um projeto de lei sobre o mesmo tema com regime de urgência, mas esse texto deve ter muita resistência para passar na Câmara. E tem ainda a MP que tentava acabar com a Fundação Nacional de Saúde. Sem a medida provisória aprovada, a Funasa será recriada. Para salvar outras MPs, o governo incluiu o conteúdo como emendas em outros textos. Caso, por exemplo, das MPs do auxílio gás, da desoneração dos combustíveis e da que excluiu o ICMS do cálculo do PIS e da COFINS. Lembrando que a MP tem valor de lei assim que publicada, mas que precisa ser aprovada pelos parlamentares em até 120 dias para se tornarem definitivas. Primeiro teve aquela disputa entre Senado e Câmara sobre o rito da tramitação, se seria direto em plenário, se deveria passar antes pela comissão mista. Essa briga entre Lira e Pacheco resultou em um atraso na votação das propostas que chegou até o limite. Então veio a crise entre os poderes. Executivo e Legislativo não têm tido boas negociações e o governo está perdendo tudo o que coloca para votar no Congresso. A exceção aconteceu ontem, a exceção mais ou menos. Houve derrotas no texto da MP aprovada para a reestruturação da esplanada, mas ela passou na última hora, mas passou. Ainda falando sobre esse tema, o presidente Lula está negando ter negociado o controle de ministérios com o presidente da Câmara, Arthur Lira, Catiúcia. Ele está dizendo que isso não aconteceu, mas o governo conseguiu manter a base no formato desenhado pela gestão de Lula de uma forma bem difícil, tem sido um sufoco. Foi aprovada no Senado horas antes de perder a validade, como eu falei. Se essa MP caducasse, a esplanada, hoje com 37 pastas, retornaria ao formato do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro com 23 ministérios. E aí 14 ministros de Lula ficariam sem função. Para conseguir essa vitória, Lula teve que pressionar os seus ministros para que eles reservassem mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas ao orçamento para beneficiar obras indicadas por congressistas, por exemplo. E esse valor é recorde. Há também muita pressão dos parlamentares. De todo modo, o presidente declarou que não houve negociação com Lira por pastas em troca da aprovação da medida provisória de reestruturação da esplanada e ainda disse que não pretende trocar ministros, a não ser que ocorra uma catástrofe. A gente tem esse trecho. Não pediu e nem poderia pedir porque o PP é um partido de oposição e tem gente que vota com a gente. O PP já teve um ministro no PT. O PP teve 2 ministérios no governo da Dilma. Não é problema. Se ele pedisse, a gente vai avaliar, mas até agora eu nunca ouvi o Lira pedir ministro. O senhor pretende fazer uma reforma ministerial? Não pretendo. Presidente, os problemas de articulação da redução do preço dos carros. Não está na minha cabeça fazer reforma ministerial, a não ser que aconteça uma catástrofe que eu tenha que mudar. Mas por enquanto o time está jogando melhor que o Corinthians.
Bem, essa declaração de Lula ocorre em meio à pressão do Centrão por mais espaço no governo, também por uma nova articulação política que tem sido muito criticada pelo parlamento e também por reclamações de que o Planalto estaria segurando nomeações para cargos e liberação de emendas, que seriam a moeda de troca para a aprovação de projetos do governo, que segue sem base aliada forte no Congresso. Apesar de ontem Lula ter dito rejeitar a ideia de reforma ministerial, a expectativa de bastidor é obviamente de mudança para dar espaço a partidos que ainda não o apoiam. Já que nessa declaração que a gente acabou de ouvir, essa fala não descartou negociar a entrada do PP no governo, por exemplo. Eu volto com você, Marcelo. Catiúcia Sotomayor, daqui a pouco ela volta conosco também aqui na programação da Jovem Pan. Eu quero ouvir o Cristiano Vilela. De fato, foi uma semana extremamente difícil para o governo, né? O governo também perdeu muito tempo com uma pompa e circunstância em relação a Maduro. Muitas críticas, inclusive, dos próprios presidentes que vieram à própria cúpula aqui no Brasil. E é claro que a situação está longe de ser confortável lá no Congresso Nacional, né, Vilela? Pois é, o governo, ele passou essa semana muito envolvido com essa questão de Maduro, por exemplo, onde o governo sofreu críticas tanto de outros presidentes, como você bem colocou, Marcos, mas também críticas de aliados políticos, de personalidades, de lideranças, inclusive do parlamento, que estavam alinhadas ou ainda até estão alinhadas ao presidente Lula, mas já começam a esboçar um distanciamento, começam a esboçar um limite em relação a essa proximidade. O presidente da República, ele perdeu capital político nessa empreitada e que ninguém entendeu ao certo por que ele fez tantos elogios e tanto rapapés ao presidente da Venezuela, ao ditador Maduro. Com relação à articulação política, o governo ele conseguiu uma vitória agora, durante a semana, por mérito exclusivo de Arthur Lira. Ficou claro, ficou consignado que o governo não tem base, não tem voto e que para conseguir aprovar algo que seja caro, que seja valioso, vai precisar beijar a mão do presidente da Câmara dos Deputados. E isso tudo, todos nós sabemos, é uma negociação política que vai ter um preço político, que vai precisar acabar tendo a necessidade de uma postura, e aí é importante que o governo saiba bem onde está se envolvendo.